Olá pessoal, Embete da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, aqui mais uma vez com o vídeo. Hoje vamos aproveitar que estamos no mês de setembro, é um mês de grande alegria para nós umbandistas, porque nós comemoramos a festa de Cosme e Damião, então eu estou aqui pertinho do Congá, tem ali a imagem, né, de São Cosme e Damião. Então eu vou explicar um pouquinho sobre a história, né, do santo católico, para que vocês entendam até aí o sincretismo, porque que nós adotamos essa imagem para o nosso orixá da alegria, que é Ibeji, né, o orixá, né, sincretizado a São Cosme e São Damião na África chama-se Ibeji, que significa orixá gêmeos, e é um orixá que é o protetor das crianças, e é aquele que nos remota aí a uma inocência de criança, a alegria descomprometida de uma criança. Então aí é um orixá muito querido, que a gente tem bastante prazer em trabalhar aí nos nossos trabalhos. Então quem foi Cosme e Damião? Então eles eram gêmeos, né, daí o sincretismo, né, religioso com Ibeji. Eles eram irmãos gêmeos. Eles não se chamavam Cosme e Damião, chamava-se Acta e Pácito, se eu não me engano, e eles eram gêmeos e eles tinham um irmão. E esse irmão, ele era muito doente, que ele também não chamava Doum, mas eu não lembro o nome do irmão. E esse irmão veio a falecer de uma doença que a medicina não conseguiu descobrir o que era. Então eles eram de uma família de posses, não eram pobres. E o que aconteceu? Porque o irmão morreu, né, de uma doença que a medicina não conseguiu curar, eles decidiram estudar medicina. Então eles foram estudar medicina, os dois irmãos. E assim que eles se formaram, eles dedicaram a sua vida a cuidar das crianças carentes. Então eles abandonaram tudo, eles não cobravam por esses atendimentos e eles davam prioridade a atender crianças carentes. E daí veio esse costume, já de muito tempo depois, inclusive, que eles foram realmente considerados santos, que as pessoas iam até a imagem de Cosme e Damião. Eu também não sei explicar para vocês por que isso se transformou em Cosme e Damião o nome, não li nada a respeito, né? Nunca soube o porquê que se transformou nesses nomes. Mas as pessoas passaram a colocar doces ao pé da imagem, pedindo a cura dos seus filhos, a cura, né, de uma doença aí que de repente não tinha como ser curada. E começou essa coisa de doce para Cosme e Damião, porque eles trabalhavam muito com crianças. Isso hoje é uma tradição umbandista, sacolinhas de doce de Cosme. Então a grande maioria dos terreiros fazem a sacolinha, distribuímos essas sacolinhas nas comunidades, distribuímos a sacolinha na nossa festa de Cosme e Damião. Então é um momento de muita alegria, né? E as crianças esperam, quer dizer, todo mundo já sabe que em setembro, então o dia certo é 27 de setembro, que é o dia, né, de São Cosme e São Damião, que é quando a gente comemora. Tanto que a gente não fala nem muito Ibeji, né? A gente fala festa de Cosme e Damião, né? Que é o nome de um santo católico. Eu sempre falo assim, né? Eu venho de uma família católica praticante, mas assim, a sacolinha de doce de Cosme é lei, né? Você ter. Então a própria igreja, ela até é um pouco flexível, porque acabou virando uma tradição, né, independente de se você era umbandista ou não, de se receber o doce de Cosme e Damião. E aí acreditamos que esse doce, ele é abençoado pela energia, né, desta linha. Então não é qualquer doce, né, é um doce que tem a bênção, né, da linha. Então de repente ele pode realmente até te fazer um bem, né, te ajudar numa doença. Nós acreditamos muito nisso. A linha das crianças na Umbanda, nós aprendemos com as entidades que ela é a linha mais poderosa que existe na Umbanda. Então os guias nos explicam assim, que o que uma criança afirma, nenhuma outra entidade consegue desmanchar. Mas qualquer trabalho que seja feito por qualquer entidade, mesmo que seja um trabalho de magia negativa, qualquer criança desmancha.
Daí a importância de trabalharmos com esta linha e o quanto ela é poderosa dentro dos nossos trabalhos. Às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? E os leigos da Umbanda chegam de repente no terreiro e vê um marmanjo, né? Ou uma senhora com a chupeta na boca, não entende muito bem o trabalho. Então, quem são os espíritos que atuam nesta linha? Eles tiveram em uma das suas encarnações uma vida como criança e desencarnaram como criança. Isso se faz necessário, porque como eu já expliquei em outros vídeos, as entidades elas não podem inventar algo que elas não foram. Então, em alguma das suas encarnações, este espírito ele desencarnou como criança, na idade X. Com 4, com 5, com 6, com 7, com 12, com 17, enfim. O que mantém esta criança trabalhando na linha de Cosme? Ela morreu e ela manteve a sua inocência. Né? Então, por exemplo, nós temos na nossa casa espíritos que trabalham na linha de Cosme que tem 17 anos. Você fala assim, nossa, mas 17 anos? Então, mas esse espírito ele desencarnou com 17 anos, mas ele era uma criança, ele não tinha malícia, ele era ingênuo, né? Então, nós temos desde pequena idade, né, ao ponto que também dê para conversar, porque senão não dá nem para consultar. Eu acredito aí com 4 anos, 3, 4 anos seria uma idade mínima, até para poder dar consulta. Então, esse espírito teve que desencarnar com esta idade, e nós temos aí até... Como eu disse, aqui no nosso terreiro nós temos entidades com 17 anos, mas de repente pode ser até mais, desde que se mantenha a sua inocência. Esse espírito ele tem conhecimento de magia, como todos que trabalham conosco, e em especial a linha de Cosme, nós temos aí, dentre esses espíritos que em alguma vida desencarnou com uma pequena idade, com conhecimentos também de cura. Então, a gente tem muito médico, então espírito que já foi médico embutido na linha. Por isso que nós temos muitas coisas positivas, né, considerados milagres dentro dos trabalhos de Cosme. Então, pessoas que se curam com uma melequinha que a criança coloca, então tem muito essa coisa de misturar doce, pedir para colocar alguma coisa no guaraná e dar para a pessoa beber. Isso é muito corriqueiro no trabalho de linha de criança. E fala, tio, bebe, né? E de repente a pessoa se sentir melhor. Então você fala assim, que besteira, né? Era um homem com uma chupeta na boca, mandando eu, né, tomar lá uma melequinha. Só que isso tem a mironga, né? Tem o conhecimento. Porque a criança está se apresentando como criança, porque ela está trabalhando numa linha de criança. Esse arquétipo que ela está colocando, que é uma vida que ela teve, mas ela não teve só aquela vida. Então, o espírito tem conhecimentos, às vezes milenares. Vai saber quantas vidas esse espírito já viveu. Então, não é só porque falar linha de criança vai achar que não tem poder, né? Então, tem muito poder, sim. Eu, particularmente, acho que, embora elas transmitam muita alegria, é uma linha difícil para o médium trabalhar, porque criança é extremamente sincera e nada polida. Então, de repente, você pega um atendimento onde o consulente precisa ouvir, de repente, uma verdade, e a criança não tem o mesmo tato que um caboclo, às vezes, para falar, que um preto velho, né? Ou de uma maneira mais brincalhona, como é um marinheiro, por exemplo. E a criança pá e fala, né? Então, eu até brinco com o pessoal da assistência. Olha, entendam que é uma criança. A criança é sincera. Se ela tiver que falar uma verdade para você, ela vai falar. Então, para nós médiums que trabalhamos, são sempre experiências, né, às vezes um pouco constrangedoras, né? Uma vez que a gente é consciente, você fala, caramba, né? Porque é criança, então a pessoa tem que entender que ela está conversando com uma criança, e a criança vai ser sincera. Né? Então, vai ser muito difícil do consulente entrar em uma consulta e querer enganar ou mentir, né? E a criança vai falar, olha, tio, você está mentindo, olha, tio, não é isso. Mas, tirando isso, é uma delícia, a gente fica com uma sensação de leveza, é como se a gente voltasse aí na nossa infância, onde a gente não tinha boleto para pagar, problema para se preocupar, né? Então,
eles trazem isso, é uma linha muito solicitada também quando o ambiente está muito para baixo, porque eles trazem essa alegria. Então, às vezes você começa um trabalho aí que a assistência está naquela bad, né? Aquele dia tenso, de repente você trabalha com linha das crianças, tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo leve, todo mundo lembrando que sim, podemos ter esperança. Então, eles trabalham muito isso, é uma linha muito importante. Então, tenho certeza que esse mês aí, vários terreiros estão se empenhando em fazer as suas sacolinhas, se empenhando em achar uma comunidade para levar isso, ou mesmo dentro do seu próprio terreiro. Então, desde já, desejo que todos tenham uma excelente festa de Cosme, que todas as casas sejam abençoadas juntamente com os seus médios, nessa energia bonita, nesta alegria, e que realmente aí esses doces possam aí fazer bem para as pessoas, trazer alegria para as crianças. A gente sabe que doce não é tudo, mas é um momento aí do ano que o doce vai fazer alegria para essa criança, vai fazer alegria para o seu terreiro, e é realmente muito gostoso trabalhar. E, em especial na nossa casa, é aniversário da nossa casa, porque nós abrimos a casa numa festa de Cosme, então esse ano a gente está completando 11 anos, então para a gente é uma alegria duplicada, porque a gente, além de comemorar com as crianças, a gente comemora mais um ano com as portas abertas, e é sempre uma alegria, um orgulho, porque não é fácil. Então, eu sempre me emociono nessa festa, né? Enfim, então 11 anos aí da Casa de Caridade Filhos da Umbanda. Então, que todos comemorem, que todos aí encham seus corações de alegria, de doce, de coisas positivas. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração e até a próxima.